Graça e paz, irmãos. Vamos começar a escola dominical com uma oração. Padre Santo, graças por esta manhã. Graças por este dia em que podemos reservar para estudar tu palavra, para adorar-te no culto público também. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê a graça de compreender o que vamos estudar aqui nesta manhã. E também pedimos a Deus por aqueles que o Senhor mesmo quer trazer à escola dominical. Que seja um tempo bendecido para cada um de nós e que podamos alegrar-nos com tu palavra, que podamos ser exortados por ela e fortalecidos na fé. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, no dia de hoje e nos próximos no próximo domingo vamos tratar de mirar as Escrituras e estudar acerca do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Na escola dominical vamos tratar de los conhecidos como los himnos de Navidad. E hoje começaremos com o Magnificat de Maria, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55, ou melhor, 56. Eu vou ler. Então Maria dijo: engrandece mi alma ao Senhor, e mi espírito se regocija em Deus mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pois he aqui desde agora me dirão bem-aventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes coisas el poderoso, santo é su nombre, e su misericórdia es de generación en generación a los que lhe temem. E su proezas con su brazo espació a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para com Abraão e sua descendência para sempre. E se quedou Maria com ella, como 3 meses depois se volvió a sua casa. O que temos aqui? Mira a beleza desse quadro. Imagine uma jovem de um pueblo pequeno, com recursos limitados e sem nome famoso. Sua vida ha sido trastornada por um anúncio impossível: ser a madre por obra do Espírito Santo. Esse é o quadro que vemos através desse himno. Aqui temos uma jovem, em vez de medo paralisante, brota de seus lábios um canto, brota de seu coração um canto. Agora, mira o que passa aqui.
não é um canto sobre ela, sino sobre Deus, sua grandeza, sua santidade, sua misericórdia e sua fidelidade. O Magnificat não é um capricho emocional de Maria, é uma confissão teológica em torno de alabança. Maria se vê a si mesma como sierva e a Deus como seu Salvador. E isso marca em torno de toda a vida cristiana. Nós somos o centro. Deus lo é. E esse cântico de Maria, também conhecido como o Magnificat, é um passagem singular no Evangelho de Lucas e um dos 4 grandes himnos do Novo Testamento. Esse canto, e aqui estou apenas fazendo uma introdução a lo que vamos ver um pouco mais adiante. Este canto de alabança sigue uma estrutura similar a la de los salmos, com uma introdução, um desarrollo e uma conclusão. E sua linguagem está profundamente impregnada das escrituras do Antigo Testamento, lo que revela um coração que atesorava a palavra de Deus. Como bem observa um dos comentaristas, Maria engrandece ao Senhor, porque está a ponto de convertir-se em la portadora de Cristo de uma maneira única e extraordinária. E neste cântico, o Espírito Santo nos mostra 3 realidades que eu quero meditar e pensar junto com vocês. Deus merece toda a glória, porque salva por sua graça. Deus invierte o orgulho humano e levanta a los que dependem de Ele. E Deus cumpre sem falhar suas promessas hechas a Abraão e realizadas em Cristo. E de princípio, o que observamos aqui é que essa leitura nos protege de 2 erros. Por um lado, de poner Maria em um lugar que a Bíblia não lhe dá, porque ela mesma confessa que necessita um Salvador. Por outro, de reduzir o reino de Deus a um programa político, como se Lucas fuera um manifiesto de luta de classes. O cântico habla del juicio de Deus al orgulho e del favor de Deus a los que lhe temem. Isso tem implicações personais, comunitárias e sociais, pero nasce de la obra soberana de Deus, não de nossa engenharia. E además o Magnificat está tejido de hilos do Antigo Testamento, especialmente o canto de Ana e vários salmos. E aqui Maria canta a Bíblia, canta as Escrituras, e por isso sua teologia é sana e sua alabança é profunda. A teologia cristiana, como señala Bavinck, é o estudo sistemático do conhecimento de Deus revelado em Cristo e na Bíblia. Este conhecimento de Deus
não é uma mera informação, sino uma experiência real que implica um envolvimento personal e uma atividade do coração. E é através dessa lente teocêntrica que vamos compreender o Magnificat de Maria, uma glorificação não do homem, sino do Deus vivo e verdadeiro que se revela como Padre, Hijo e Espírito Santo. Então, com essa claridade, avancemos a escutar a Deus em sua palavra. Ver como Deus salva por graça e merece ser magnificado é o primeiro passo para entender todo o Magnificat. Estamos lendo Lucas capítulo 1, de 46 hasta 56, e agora vamos considerar os versículos 46 a 49. E eu queria começar esse primeiro ponto. Deus é o Salvador, fazendo algumas observações e perguntas para que pensemos um pouco juntos nestes versos. Em los versículos 46 e 47, que verbos utiliza Maria para descrever sua reação hacia o Senhor e como se refere a Deus nestes versículos? Engrandecer y regocijar. Engrandecer y regocijar. Te digo 46 y 47. Exato. Esos son los verbos. Sí. Sim, de los verbos. E como se refere a Deus nestes versículos? Mi Salvador. Mi Salvador. Señor Salvador. Exato. Mira, Maria inicia seu canto com uma doxologia que estabelece o tono de sua alabança. Mi alma magnifica ou engrandece ao Senhor e mi espírito se regocija em Deus, mi Salvador, porque ha mirado a bajeza de sua sierva. Grandes coisas ha hecho el Todopoderoso, santo é su nombre. La nota dominante é profundamente centrada em Deus. Deus é o sujeito de las acciones aqui. El engrandecer a Deus é mais que uma simple exclamação, é uma entrega total que busca manifestar as infinitas glórias divinas com el favor, com fervor e devoção. Esse cântico de Maria, ou essa adoração, que refleja sua devoção a Deus em sua alma e espírito, é um reconhecimento e uma proclamação transcendente de la grandeza de Deus. E ao chamá-los mi Salvador, que hace Maria aqui? ¿Qué piensan ustedes? Ella reconoce que estaba perdida y que Él es el quien la puede salvar o quien la salvó. Uhum. Y dice algo que quizás mucha gente que son maridos atrás dicen que ella es corredentora. Bueno, aquí vemos que precisamente ella niega eso. Exato. Mira, aqui
Maria confessa sua própria necessidade de redenção. E essa confissão é crucial, porque despoja a Maria de qualquer centralidade, ubicando-nos em la verdade reformada de que a salvação é exclusivamente por graça, recebida por la fé, e toda a glória pertence ao Senhor. É justo o que disse César em seu comentário, não? Lo que hacen los católicos que interpretam de maneira distinta este texto das Escrituras. Por outra parte, aqui também, o que vemos é que Maria não quer ser exaltada, muito menos declarada santa. Su gozo radica em lo que Deus ha hecho, não em seus próprios méritos. Para mim está muito claro estes dois versículos enquanto a essa interpretação. Maria confessa sua própria necessidade de redenção, põe Deus em el centro, a Deus dá toda a glória, não quer ser exaltada, e seu gozo radica em lo que Deus ha hecho, não em seus próprios méritos. Pero, versículo 48 diz: porque ha mirado a la bajeza de su sierva, pois é aqui desde agora me dirão bem-aventurada todas as generações. O que significa esta frase, ha mirado la bajeza? Si alguien como que, digamos, se ha tomado la molestia de oírla, prestarle atención. Es como lo que el Salmo, no recuerdo si es el Salmo, es que no recuerdo cuál es el Salmo. Por ahí un Salmo donde, no es que hablando de María precisamente, ¿no? Sino que dice, el Salmo empieza diciendo: alabad siervo del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor desde ahora para siempre. Entonces sigue el Salmo diciendo al final que el Señor y creo que esa es la palabra que usa, dice: el Señor se humilla para ver los cielos y la tierra. Entonces es una expresión similar a esta. O sea, se toma la molestia del Señor de mirar a María en este caso. Y darle pues ese mensaje que le envió a través del ángel. Sí. El cuidado que temos que ter aqui é de não pensar que esta condição humilde de Maria ha hecho com que ella gane o favor do Senhor. E a mirada da bajeza não implica que sua condição humilde lhe haya ganado o favor de Deus, mas bem subraya que Deus, em sua soberana misericórdia, se inclinou hacia uma sierva sem status, precisamente para que toda a grandeza e o honor fueran suyos. Isso evidencia que Deus é livre e soberano para actuar e loar-se por meios estranhos e não convencionais. Agora, o versículo 49, leemos, Lucas dice: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Ele clamou aqui: santo é su nombre,
é uma declaração sobre a essência divina. E uma vez mais, Bavinck, teólogo neerlandês, não? Nos ensina que a santidade de Deus lo distingue e lo exalta por encima de toda a criação, sendo Ele el santo, porque és Deus. Que um Deus infinitamente santo se incline em misericórdia para salvar, não é uma contradição? Não é uma contradição, senão a revelação de um amor que se dá a si mesmo uma benignidade. Hasta o versículo 49, podemos ver a alegria, que a alegria de Maria não depende de circunstâncias resueltas, sino do caráter de Deus e de sua iniciativa soberana. É um gozo sostenido em la promessa divina. E esta porção do canto Magnificat mostra que a verdadeira adoração surge de onde? Do Evangelho. Deus se acerca a los indignos e hace grandes coisas por eles, para que solo Ele seja magnificado. E Lucas, autor desse evangelho, e como evangelista, utiliza esse himno para interpretar os eventos, posicionando a Deus como o ator principal da história da salvação. Eu tenho umas perguntas para considerar nesse primeiro ponto. E para que pudermos pensar juntos. Minha oração ressalta mais mis logros ou as grandes coisas que Deus ha hecho? Em que área necessito deixar de buscar méritos e receber com sencillez a graça que o Senhor oferece em Cristo? Aqui pongo essas perguntas um pouco mais como perguntas retóricas, pero se eu for a contestar essas perguntas com sinceridade, creio que não poderia deixar de mencionar que muitas vezes minha oração parece mais ressaltar mis logros, mis hechos, do que as grandes coisas que Deus ha hecho por nós. A vezes, hasta nossa própria conversação em casa, entre amigos ou com familiares, é muitas vezes de lo que hacemos, de lo que logramos. E, a vezes, muito pouco de lo que Deus ha hecho. E creio que seria muito mais saudável quando em nossas conversações, ou quando nossas conversações são teocêntricas, tem Deus em seu centro. Claro que há espaço para compartilhar
de los logros que alcançamos em la vida, pero devemos hacerlo de maneira que aponte a la graça de Deus como soberano, como el que nos capacita a lograr certas coisas em la vida e alcançar todas as demais que necessitamos também. Se Deus é o Salvador que merece toda a glória, então é coerente que Ele mesmo reordene a realidade. Isso nos leva a ver como invierte o orgulho humano e exalta a los que dependem de Ele. Miremos os versículos 50 a 53. E aqui, como um exercício para pensar, poderíamos observar os pares de contrastes que Maria apresenta em los versículos 51 a 53. Que pares de contraste temos aqui? O versículo 50 empieza dizendo: e su misericórdia es de geração em geração a los que lhe temem. Versículo 51, hizo proezas en su brazo, espació a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Quais são os pares de contraste que temos? O que ação de Deus se relaciona com cada um de estes grupos? Aquí desde el 50. Desde el 51, mais precisamente. Bueno, veo aquí que él, en el 51, hizo proezas con su brazo, él las hizo, en contraste con que a los soberbios, a los que se creen la gran cosa, los esparce, o sea, los dejó, los abandonó en el pensamiento de su corazón. En el 52 veo que dice que quitó de sus tronos a los poderosos, en contraposición que exalta a los humildes. Exacto. Y puede ser que humilló a los ricos, a los soberbios, a los poderosos y exaltó a los pobres, a los hambrientos. Exato. Aqui há, digamos, dois grupos muito claros: os soberbios, poderosos e ricos, por um lado, e os humildes e hambrientos, por el outro lado. Os soberbios, poderosos e ricos são esparcidos e enviados vazios, mientras que os humildes e hambrientos são exaltados e colmados de bienes. Agora a pergunta é: isso se refere só a situações econômicas ou de poder, ou também a atitudes do coração? ¿Qué piensa usted? Yo creo más bien que ahí se está hablando de actitudes del corazón, porque, o sea, y lo digo tanto por lo que he podido ver en la Biblia, como por experiencia. Hay mucha gente rica que es buena, o sea, buena en el sentido de que ama a Dios, de que es devota. Sin embargo, yo he visto gente pobre, que de humilde no tiene nada, o sea, es más soberbia que un rico. ¿Me explico? Entonces ahí yo pienso también que se está refiriendo ya a aspectos internos del ser interior que de la parte externa. Uhum. Mira, o Magnificat continua aqui nestes versos com uma poderosa exposição da justiça
y la misericordia de Dios en acción. Su misericordia, dice el verso 50, es de generación en generación para los que le temen. Los soberbios, poderosos y ricos simbolizan aquí, en esa porción, a quienes confían en sí mismos, en sus logros, status o bienes y se cierran al prójimo. Por otro lado, los humildes, hambrientos, son aquellos que reconocen su profunda dependencia de Dios. Y esa no es una simple retórica, sino una revolución divina, como la describe Hernández Díaz López, una transformación moral, social, económica que dispersa los soberbios, derriba a los poderosos y llena a los humildes. ¿Ibas a comentar algo, José? No. Ahora, aquí está la advertencia que debemos hacer. Essa inversão não é uma luta de classes nem de ideologia política, sino o juízo divino contra a autossuficiência humana e o favor imerecido hacia quienes confiam em Ele. Não quer dizer que os ricos não sejam alcançados por la graça divina. Se o rico reconhece sua profunda dependência de Deus, será o blanco também de la graça del Senhor. Se está entre seus elegidos, claro. Outra vez menciono Herman Bavinck, que nos recuerda que o orgulho foi o primeiro pecado e o princípio de la caída de los ángeles. O pecado humano que não pertenece a la essência del mundo, sino que é algo que foi introduzido no mundo por el hombre, se manifesta em essa soberbia e autoexaltação. Por lo tanto, quando Deus esparce a los soberbios, está ejercendo su justicia contra el pecado arraigado en el corazón humano. E aqueles que lhe temem não vivem com temor paralisante, sino com uma atitude de reverência e confiança em Deus. Outra vez, o texto disse que as misericórdias de Deus se extiendem a eles de geração em geração, satisfazendo não só suas necessidades físicas, sino também sua hambre espiritual. Maria aqui ressalta o poder de Deus para irrumpir em la história e voltear a mesa, invirtiendo os valores do mundo. E isto conlleva a implicações personais. O orgulho é derribado e a humildade exaltada. Uma igreja que honra a los pequeños e corrige favoritismos. Poderíamos mirar esse texto desde essa perspectiva também. Quer aumentar? Sí. Por favor, César.
O pastor Hernandes Dias Lopes, quando interpreta esse texto, hace três aplicações. Uma aplicação personal, onde diz que o orgulho é derribado e a humildade é exaltada. Uma segunda aplicação tem que ver com a igreja como comunidade. E esse pastor disse, uma igreja que honra a los pequeños e corrige o favoritismo. E a terceira aplicação tem que ver com a sociedade, com o contexto social. Práticas de justiça, de generosidade, de hospitalidade. Pero, esses versículos devem ser compreendidos sempre como fruto da graça de Deus, não como um programa político, como muitos querem distorcionar as Escrituras. A inversão começa com a venida de Cristo e se consumará plenamente em seu retorno. Por ello, não permanecemos passivos. Em seu lugar, cultivamos a humildade ativa no reino, servindo, compartilhando e tratando a todos com a dignidade inerente que Deus lhe ha conferido. Algumas perguntas. Onde veo señales de autossuficiência em meu coração que Deus quer derribar? Que decisão concreta de humildade e serviço puedo tomar essa semana para encarnar essa inversão do reino? Uma vez mais, são perguntas para ajudar-nos a pensar um pouco sobre o que estamos falando neste tema. Esta obra de Deus não é improvisado, brota de sua fidelidade histórica. E por isso o cântico Magnificat conclui afirmando que Deus cumpre suas promessas del pacto em Cristo. Miremos os versos 54 a 56 de Lucas capítulo 1. Alguém, por favor, pode ler? Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. En estos versículos, ¿qué acción de Dios hacia Israel destaca María? ¿Y qué conexión hace ella con el pasado? A Israel la socorrió acordándose de la promesa que le había hecho a Abraham. Entonces, la acción de Dios sería esa de socorrer a su pueblo, a Israel, su siervo. E Maria toma essa ação de Deus e faz uma conexão com o pacto de Deus com Abraão, não? A expressão que temos aí, acordando-se de sua misericórdia, acordando-se de la misericórdia, nos sugiere
uma memória olvidadiça em Deus, senão um compromisso ativo e contínuo de cumprir com sua palavra. Eso sería lo que hablamos la vez pasada, antropomorfismo, que se utiliza el lenguaje humano para expresar algo que Dios hizo. Sí. No significa que Dios Se le fue bien. cosas. Sí. Siempre lo tengo presente. Sí. E a Bíblia está llena de antropomorfismo e antropopatias também, não? Sentimentos humanos que nos ajudam a entender a Deus dentro de nossas limitações. Bueno, essa expressão, acordando-se de sua misericórdia, é um tierno amor em ação, uma bondade para com ele que está em miséria. E recordar, vimos aí que Maria lo relaciona diretamente com o juramento que ele hizo a Abraão. A promessa de Abraão, qual foi? A promessa que Deus hizo a Abraão. Y será bendita todas las naciones. Em ti serão benditas todas as famílias de la tierra, todas as nações. E essa promessa encontra seu cumprimento definitivo em la persona e obra de Cristo. A verdadeira simiente de Abraão. Bavin que enfatiza que o pacto de graça é a grande e única promessa abarcadora del pacto de graça. Eu serei vuestro Deus e vosotros sereis mi pueblo. E essa promessa não foi anulada por la promulgação da lei ou por la primeira venida de Cristo, sino que em Cristo essa promessa haya sua plena realização. E uma vez mais, a santidade divina não contradice sua misericórdia, ambas se entrelaçam em la história da redenção, revelando a Deus de total confiança. E esta expressão, el socorro a Israel, seu servo, se entende como a culminação de uma história de intervenções divinas em favor de seu povo. E imagino que Maria, ao alabar a Deus, pensa em la forma que Deus foi misericordioso com ela. Pero sua alabança se expande a la maneira em que Deus sempre atua através da história. Esse socorro se estende através de Cristo a judeus e gentiles unidos por la fé, quienes participam de la promessa não por linaje humano, sino por la união com Ele. E este cierre del cântico não só mira hacia atrás, sino que enmarca a obra del Messias em Lucas e Hechos, mostrando o que Deus prometeu em la lei, em los profetas e los salmos, lo está cumprindo em Jesus para Israel e para as nações. E a pergunta que pongo para vocês é: que promessa del Senhor necessito cantar de novo hoje para fortalecer minha fé?
como puedo cimentar minha esperança em Cristo, a simiente de Abraão, em meio de lo que todavia não veo? Eu creio que este cântico nos apresenta uma teologia muito bem fundamentada no Antigo Testamento. Mencionamos aqui o cântico de Ana, mencionamos aqui a semelhança com a estrutura de los salmos. E isto tudo ensina para nós como que a vida de creyente piadoso deve estar llena de las Escrituras. E isso deve reflejar-se em lo que cantamos, em las orações que hacemos, e em las coisas que hacemos também. Alguma pergunta? Algum comentário? Estamos já por concluir a classe. São 10:34. Un comentario. Usted al principio en la introducción dijo que este cántico es propiamente una declaración de tipo teológica. Sí. Entonces yo lo que puedo decir es que María era una mujer bien instruida por lo que muestra por acá, y que obviamente como hemos estado aprendiendo, si uno no se instruye bien en las cosas del Señor, en lo que dice la Biblia, etcétera, uno es capaz de decir cualquier cosa. Es decir, uno va a ser vehículo para decir cualquier tontería, que lo que más bien puede causar es extravío, ¿no?, al que lo escucha uno. Sin embargo, vemos a María sabiendo que era una mujer sencilla, una mujer humilde, no tenía ningún estrato social alto, ni político, ni nada de eso. Sin embargo, las declaraciones que ella hace están llenas de un contenido espiritual y teológico bastante profundo. Exato. E me recuerdo agora de las orações que encontramos em el livro de los Hechos, onde também se refleja a teologia de los primeiros cristianos, quando fundamentam suas orações em la soberania de Deus, em la providência, quando demonstram confiança em suas promessas. Vemos aqui, de hecho, o que acaba de dizer nosso irmão César del conhecimento e de la importância de meditar, de estudar as Escrituras para ser moldeado por ella. Aqui vemos isso. Uma vida que reconhece sua necessidade de salvação, uma vida que reconhece a glória devida a Deus e que põe Deus em el lugar onde deve estar, em el centro. Pero para concluir, eu quero considerar algumas aplicações. A primeira é que a verdadeira adoração é uma resposta a la revelação de Deus. O conhecimento de Deus é uma realidade viva e personal, não um conceito abstrato, como muitos pensam. Então, com base em isto, poderíamos poner como um exercício devocional para nós outros
recordar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Por ejemplo, perdón, adopción, presencia del Espíritu, esperanza futura. Recorde essas verdades bíblicas e alabemos a Deus de coração por isto. Segunda aplicação, a inversão de valores que Maria proclama é reflexo direto do caráter de Deus, quem resiste ao soberbio e dá graça ao humilde. Então, devemos também recordar esta verdade das Escrituras. Terceira aplicação, a fidelidade de Deus a su pacto é a roca inamovible de nuestra esperança. El salmista, como os creyentes do Antigo Testamento, encontrou em el Senhor su roca e fortaleza, su torre alta, su escudo e el baluarte de su salvação. Então, devemos recordar também as promessas, não só os grandes hechos de Deus em Cristo, pero suas promessas para su pueblo, para que podamos adorar ao Deus que salva por sua graça e para que podamos viver a humildade que Ele exalta e descansar em la fidelidade de suas promessas. Irmãos, quero concluir mencionando solamente que a lo largo do dia de hoje pudiéramos dedicar um tempo a ler novamente este Magnificat e meditar em la teologia profunda de este cântico de Maria. Pastor. Sí, dígame. En estos capítulos son 5 cantos, pero me falta uno, no lo encuentro. Porque el primero es el Magnificat, está sí. el canto de Zacarías, está sí. El de los ángeles, el Gloria, van 3, y el Benedictus. Ajá, el de, ¿cómo se llama? De Nudimitis, ¿cómo se llama? El de Simeón. Pero me falta uno. Creo que está en el capítulo 2. Porque está el Magnificat, que es de María, ¿no? Está el Benedictus, como usted dice, que es de Zacarías. El Gloria de los ángeles, en el 2.14. Y el... Creo que es 2.29. El Nudimitis, que es el Nudimitis de Simeón. ¿Cuál? El de Simeón, que está en el versículo 29 al 32. Sí. Es el Nudimitis. Pero me falta uno, no sé, no recuerdo. Creo que eran 5. Sí. ¿El de Simeón? El de Simeón es un carro. Ajá. ¿Ese es el que te falta? No, ese no sé cuál es que me falta. Que son 5. 1, 2, 3, 4. ¿Son 5? Sí, creo que eran 5. Me acuerdo, voy a buscarlo para ver. Bueno, yo voy a verificar porque me parece que yo había en el comentario bíblico que consulté y me parece que son 4 en esos 2 capítulos, capítulo 1 y 2. Voy a revisar también. Otra cosa, pastor.
La razón por la que Satanás cayó del cielo no era por orgullo, pastor. ¿Cómo? La razón por la cual Satanás no cayó del cielo no era por orgullo, fue porque empezó a tocar reggaetón en las alabanzas. Pero ya que estoy pensando en serio. Bueno, vamos orar e concluir aqui a escola dominical. César, ora por nós, por favor. Padre Santo, te damos gracias en este tiempo de escuela dominical que nos ha permitido poder tener en esta mañana. Gracias, Señor, por el desarrollo de este tema, el estudio de Magnificat, donde María, la Madre de Jesús, Señor, que glorifica, exalta y magnifica a Dios en contraposición a ella misma, que se declara sierva, se declara que está en bajeza, y Señor se humilla y reconoce, oh Señor, la diferencia abismal que hay entre el ser humano y tú. Señor, pedimos que estas enseñanzas y los otros principios que también fueron, oh Señor, resaltados, podamos, Señor, ponerlo en práctica en nuestra vida. Porque al igual que María, todos somos seres finitos, falibles, erráticos, Señor, y precisamente es el orgullo que podemos desarrollar como seres humanos caídos lo que nos puede llevar a no entender esta verdad. Oh Padre, pedimos que podamos revisar lo que nos has enseñado esta mañana y poder también ponerlos en práctica en nuestra vida. Señor, ahora permítenos poder tener este tiempo de break y poder todos juntos también realizar para ti este punto de oración que nos toca seguidamente. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amém. Gracias. Amém. Amén. No fue orgullo, tengo que empezar